E entrando aqui no último ponto do programa do Átila, do nosso fichamento do Átila, né? O item se prepare para as festas, que deveria, né? Originalmente ele tinha pensado que seria o ponto principal, né, do programa desse sábado, né, mas ele teve que alterar em função do agravamento, né, da situação da pandemia por conta da Ômicron, né? Então, gente, se preparando para as festas, né? Antes de entrar nas recomendações do Átila, deixa eu fazer uma recomendação. Se você quiser, né, ter uma festa de fim de ano, um Natal, com menos aborrecimento, com menos gente falando no seu ouvido, reclamando, a minha primeira recomendação é não me convide, né, para nenhum tipo de festa, né, nenhum tipo de encontro, qualquer tipo de regra, né? Quer me deixar feliz? Me conta que você também vai estar sozinho, isolado, trancado, se protegendo agora nas festas de fim de ano, né? O Átila, ele não foi, né, assim tão explícito como eu estou sendo, né? Mas ele chega a dizer ali, olha, eu vou dar essas recomendações aqui, mas eu estou me recolhendo. Eu vou cortar o cabelo de novo agora, né, e não sei quando, né, eu vou cortar o cabelo de novo, né? Então, o Átila, né, eu acho que no final das contas, né, inclusive isso aparece, né, se a gente olha, né, vou mostrar aqui para vocês rapidamente de novo. Se a gente olha aqui, né, né, a tela do Átila, olha aqui no canto direito. Ele não tirou isso até hoje daqui. Ó. Eu vou tirar a minha marca d'água, a marca d'água do canal, para vocês poderem ver o que está escrito aqui. Fique em casa. O Átila, né, até hoje, ele não tirou, né, das transmissões dele o Fique em Casa, né? Bom, então, ele vai basicamente dizer o seguinte, né? A Ômicron faz a gente voltar à estaca zero em relação, né, à situação anterior da pandemia? Ele diz que não, né? Não voltamos à estaca zero, né? Por bons e por maus motivos. Primeiro, os bons motivos, né? Temos a vacina, temos, né, população muito mais vacinada do que no ano passado, né? Isso, evidentemente, né, traz, né, efeitos diferentes, né, claro, em relação à desigualdade da vacinação, né, pelo mundo e aqui no Brasil, né? Outro bom motivo, nós conhecemos, né, medidas que ajudam a evitar, né, a contaminação, a disseminação da doença. A gente já sabe a importância das máscaras, a gente já sabe a importância do distanciamento, a gente sabe, né, que tem coisas que não dá para fazer, né, que a gente não pode fazer. Se a gente fizer, a coisa fica grave, né? Por exemplo, aglomeração em local fechado. Não dá para fazer aglomeração em local fechado, né? Se for comemorar, tem que comemorar no local aberto, todo mundo usando máscara, mantendo, né, o distanciamento entre as pessoas, né? Se ficar no local fechado, né, todo mundo, né, sem máscara, né, comendo, gritando, né, música alta, aí fala mais alto, o perdigoto vai mais longe, né? Isso tudo não precisa da Ômicron, né, para ser ruim. Então, uma das vantagens, né, que a gente tem nesse momento em relação ao ano passado são esses dados, essas informações, esse conhecimento, né? Ele mostra um estudo que foi feito, né, agora eu acho que foi no Reino Unido, né, com as pessoas em local fechado, mantendo 1,5 metro de distância, falando durante 1 hora, né? E aí foi usado o PFF2 para fazer a comparação, né? Então,
as duas pessoas sem máscara, né? Uma pessoa transmitindo, a outra pessoa vulnerável, né? A possibilidade de contaminação é de 90%. Tá? As duas pessoas sem máscara, sem Ômicron, antes da Ômicron, tá? As duas pessoas sem máscara, durante 1 hora, com distância de 1,5 metro em local fechado. As duas sem máscara. Possibilidade de contaminação, 90%. A mesma situação, a pessoa vulnerável com máscara, a pessoa doente infectando sem máscara. 20% de possibilidade de contaminação. As duas pessoas de máscara, 0,5% a possibilidade de contaminação. Então, vejam, gente, para ninguém sair, não, então beleza, pô, vou na minha festinha, vou ficar de máscara, né? Não, olha só, de máscara, né, o tempo inteiro. Essa pesquisa aqui não é tirando a máscara para beber, tirando a máscara para comer, né? É 1 hora só, não é 3, 4 horas na festinha, na balada, é 1 hora, ficando a 1,5 metro de distância das outras pessoas. 1,5 metro, não é meio metro, não é 20 centímetros, né? 1,5 metro, né? Então, só chamar a atenção também para daqui a pouco alguém ouve aqui que eu estou falando, beleza, 2 de máscara, 0,5%, vamos embora. Né? É nessas condições aqui, né? Todas especificadas. Né? Então, a gente acaba, né, tendo essa situação antes da Ômicron, e aí o Átila vira e fala, olha, agora, com a situação dessa festa na Noruega, né, aí eu acho que ninguém com responsabilidade vai afirmar nada, né, a respeito de... porque, imagina, a festa na Noruega, tá todo mundo com as 2 doses da vacina, todo mundo testado, né? Eles estavam em local fechado, sem máscara, contaminou metade das pessoas que estavam na festa. Né? Então, a Ômicron traz uma outra dimensão para a questão. Agora, o Átila fala que nós não estamos na estaca zero em relação, né, às festas de fim de ano do ano passado, também por motivos ruins. Né? Basicamente, ele diz, estamos com uma população cansada, né? Uma população que não aguenta mais o isolamento, né? Que está tomando menos cuidado. Né? Então, essa é a conclusão minha, tá? Não é dele, não. Se antes ele fala, né, que os bons motivos, né, um dos bons motivos é que a gente, né, sabe o que fazer, né? O primeiro mau motivo que ele apresenta, anula um pouco esse bom motivo. Né? Por quê? A gente sabe o que vai fazer, mas está de saco cheio, está cansado. As pessoas estão, inclusive, né, começando a entrar em muita gente que não é negacionista, está entrando em negação, né? Está se apegando a qualquer notícia, né, que permita voltar a ter vida social, está tampando os ouvidos, né, para as advertências, etc. Outra questão que ele fala, nós temos uma população com milhões de sequelados. Né? Tem muita gente com as consequências, né, da Covid longa. Pessoas que a gente não sabe, né, quais vão ser as consequências da infecção, de uma reinfecção, desculpa, pela Ômicron. Né? Então, tem uma população cansada, uma população sequelada, né? Profissionais de saúde traumatizados. Me diz, eu não faço ideia do que vai acontecer se a gente tiver, né, uma situação em 2022, né, que vai estressar novamente os profissionais de saúde, né, que já estão tão traumatizados. E também, né, em relação à economia.
Nossa economia já está do jeito que está, e a gente não fez lockdown, né? Não fez, né, uma campanha agressiva, né, para ter o fechamento. Né? Então, pessoal, a gente, né, chega agora no final do ano, né, sem ter muita certeza, né, se a gente vai, né, caminhar, continuar caminhando, né, para uma situação de melhora da pandemia no Brasil ou para uma situação de piora. Porque, afinal de contas, né, a gente viu que na interação, né, da Delta com a Gama aqui no Brasil, aparentemente, né, houve uma resistência à infecção pela Delta, né, pelas pessoas ou por parte das pessoas, né, que estavam infectadas com a Gama. Então, o Átila brinca, né? Quem sabe a gente prova que realmente Deus é brasileiro, e isso acontece de novo com a Ômicron, né? A Ômicron chega aqui, ao interagir com a Gama, com a Delta, não tem, né, o mesmo desempenho que teve em outros lugares do mundo. Né? Mas, pelo que eu estou entendendo, né, a gente nem tem muita certeza do que aconteceu com a Delta aqui no Brasil, né, por conta do momento que ela chega e a vacinação, né, talvez a Delta ainda mostre, né, um pouco suas garras aqui no Brasil, eu não tenho muita certeza em relação a isso, né? Mas o Átila diz que vai ser praticamente um milagre, né, se tiver acontecido isso com a Delta e isso se repetir agora com a Ômicron. Né? Então, a incerteza maior mesmo, né, diz respeito à gravidade, né, da Ômicron. Né? Então, a gente vai para as festas de fim de ano, né, sabendo que é absolutamente irresponsável aglomerar em local fechado, sabendo, né, que a gente precisa ficar de máscara, precisa manter o distanciamento. O Átila falou claramente, gente, infelizmente não dá para encontrar, né, pessoas que não se encontravam antes. Né? Tem que ser comemorações de fim de ano entre pessoas que já se encontram, ficar viajando, trazendo pessoas de longe, pessoas que não se encontram. Né? Que isso aí, mesmo sem a Ômicron, né, não era recomendável para o final do ano. Né? A gente vai, né, para essas festas, né, de fim de ano, então, né, sabendo que mesmo sem a Ômicron, né, uma situação, né, de confiar demais na vacina já está trazendo problemas, e as festas de fim de ano poderiam potencializar ainda mais esse problema, né, com a chegada aí da variante Ômicron. Né, os cuidados têm que ser o máximo possível. Né. Eu sei que é muito difícil, né? As pessoas têm temperamentos, têm comportamento, têm necessidades, né, diferentes em relação a essa questão das interações sociais. Né. Eu sei que a pandemia, né, já provocou grandes danos à nossa economia, mas, infelizmente, né, a realidade se impõe à nossa vontade. Né. A realidade, na verdade, ela não está nem aí para as nossas vontades. Né. Então, o que é melhor? Né, a gente adiar o reencontro, né, a gente manter essa situação, né, mesmo com todo o sofrimento que elas nos traz, né, mas para garantir, né, que no futuro a gente possa voltar a conviver com essas pessoas, né, que nem nós, nem essas pessoas morram, né, em função desses encontros no final
do ano, né? Como também a gente sabe que, se a pandemia se agravar, se a gente for responsável no final do ano, a situação da economia ainda vai se agravar mais no ano que vem. Então, tanto em função da saúde das pessoas, como em função, né, das preocupações com a economia, a gente precisa, né, fazer o necessário, né, ter a coragem, né, de procurar entender a situação, mesmo com todas as frustrações, com todo o sofrimento, né, que a realidade nos impõe, né, para a gente poder, né, preservar vidas, salvar vidas, preservar a nossa saúde mental, porque a saúde mental daí também é prejudicada se as pessoas morrem, né? Se as pessoas morrem em função de atitudes que a gente tomou, né, isso vai provocar trauma em muita gente, né, que vai viver se sentindo responsável pelas mortes que possa ter provocado, né? Também vai ser muito ruim para a economia se, né, a gente insistir em caminhos, né, que fazem com que a situação piore aqui no Brasil. Eu sei que é uma situação dramática, né, difícil para muita gente, né, mas a gente precisa, né, encarar essa situação da pandemia como uma situação de uma guerra, né? Porque o bombardeio ele não é visível, né? Ele não é visível, né? É um bombardeio invisível. Então, às vezes, né, dá vontade, já parou, da gente fingir que parou o bombardeio e agir como se a guerra tivesse acabado, mas ela não acabou, né? Todo esse período da pandemia me veio muito uma imagem na cabeça, e ela me veio agora de novo, né? Que foi aquela situação que a Inglaterra viveu durante os bombardeios nazistas na Segunda Guerra Mundial, né? Houve uma grande operação, eu esqueci o nome, né? Isso daí é triste, eu fico triste só de lembrar, né? Em que os ingleses retiraram as crianças inglesas de Londres. Imaginem o que foi isso, né? As famílias todas londrinas se reunindo, entregando as suas crianças para o governo britânico, para o governo levar as crianças, né, para longe dos locais onde estava ocorrendo os bombardeios nazistas em Londres, né? E essas crianças foram retornar, muitas nunca retornaram, né? Muitas se perderam, mas foram retornar no final da guerra, no final dos bombardeios, né? Não era possível, né, para as famílias inglesas fingirem em um determinado momento, parou, os nazistas pararam de atacar, estou morrendo de saudade do meu filho, vamos trazer os nossos filhos de volta. Eles tiveram que esperar o fim da guerra. E é isso. Nós precisamos esperar o fim da guerra. E, infelizmente, essa é uma guerra, né, que, quando a gente abandona a trincheira, mesmo sem querer, a gente passa para o lado de lá, né? Porque ou a gente está tomando cuidado, ou a gente está, no final das contas, né, colaborando para essa situação se prolongar, para mais pessoas ficarem doentes, para mais pessoas, né, se vitimarem. Então, pessoal, encerro o Matutino Ecossocialista Libertário de hoje, né, desejando isso. Que você tenha paciência, tenha consciência e que a gente consiga impor aos empresários e às autoridades brasileiras, né, um comportamento responsável, né, para que a gente não atravesse 2022, né, ainda sofrendo com a pandemia
de Covid-19. A gripe espanhola começou em 18 e terminou em 20. Foram 3 anos de gripe espanhola. De lá para cá, avançamos em muita coisa na nossa sociedade. Mas boa parte delas facilita a disseminação da pandemia. Circula-se hoje pelo mundo muito mais do que em 1918, 19 ou 20. Então, essa pandemia já pegou 19, já pegou 20, já pegou... Desculpa, 20, 21, está chegando em 22, né? Eu acho que nós temos condições de não repetir a gripe espanhola. Mas, pelo visto, nós estamos caminhando, né, para produzir uma situação talvez mais prolongada do que a da gripe espanhola, por conta da nossa capacidade maior, né, de transmitir o vírus, de fazer com que a pandemia circule pelo mundo, né, e talvez, né, uma capacidade, né, menor de fazer com que as populações façam, né, as medidas necessárias para enfrentar a pandemia.